Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Iremos dar continuidade à nossa programação, iremos continuar com o conteúdo de progressão geométrica. Em especial, iremos falar sobre a interpolação de meios geométricos, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho que é para receber as atualizações, tá bom? Então, vamos lá falar sobre interpolação de meios geométricos. É o seguinte, pessoal, para se determinar os elementos existentes entre os valores extremos de um APG, ou seja, você deve ter o A1 e o último termo, existe termo entre eles que nós chamamos de meios geométricos, tá? Inclusive eu até dei para vocês aqui um exemplo, ó. Entre os extremos, ou seja, o A1 e o termo geral que é AN, esses termos aqui é chamado de termo geométrico, tá bom? Aliás, meios geométricos, tá? Mas para determinar esses meios geométricos, necessitamos do valor da razão que nós representamos aí pela letra Q, tá? Então vamos, através de exemplos, determinar o método prático adotado nesse tipo de situação, problema, tá? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu tenho para vocês é esse aqui. Interpole 5 meios geométricos entre 7 e 5.103, tá? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, esse A7 aqui, aliás, esse 7 é o A1, tá bom? E esse aqui é o último termo que eu representei por A7. Vou dizer a você por que é A7, tá? Mas lembre que para poder achar os meios geométricos, eu preciso primeiro determinar a razão. E a razão represento ele por quê, tá? Tá aqui. Agora eu vou mostrar a você por que foi que eu botei o 5.103 com o termo A7, tá? Vou dizer agora para vocês. É o seguinte, nós temos aqui, ó, o primeiro e o último termo. Ele falou aqui interpolar 5 meios geométricos. Então, entre o A1 e o termo geral, existe 5 meios, 5 termos aqui. Agora perceba, ó, que esse A1 aqui é o 7, tá? Do 7 para cá eu tenho 5 termos. Então, 5 termos com o A1 aqui, com o termo geral, dá 7. Você pode contar dessa forma: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Então, esse AN é o A7, que é o 5.103. Agora, entendeu por que é que o A7, eu representei A7 para a igualdade de 5.103? Agora, vamos calcular. Primeiro, teremos que achar essa razão aqui, tá? Para achar a razão, usei essa aqui, a fórmula do termo geral. Perceba, eu começo com A7 e continuo com A1. Aí você pergunta, Seninha, por que aqui é 6? Pessoal, 6 mais 1 dá 7. Dá aí o N, que é o 7, tá bom? Seninha, se eu tivesse começado aqui com 2, aqui seria 5, porque 5 com 2 dá 7, tá bom? Mas como ele só deu A1 e A7, vamos fazer dessa forma aí. Para representar esse A7, eu vou trocá-lo por 5.103 e o A1 é o 7, que é igual a razão elevada a 6. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, eu vou pegar agora esse 5.103 e vou dividir por 7. Aí você pergunta, por que vai dividir? Porque o 7 está multiplicando o termo desconhecido Q. Então, eu vou passar para cá o seu inverso. O inverso de multiplicação é uma divisão. Então, 5.100 dividido por 7 vai dar 729, igual a Q a sexta, tá? Agora, perceba que esse 729 é a mesma coisa de 3 elevado a sexta. Aí você pergunta, Seninha, como é que você achou esse 3 a sexta? Pessoal, é só tirar o MMC de 729 e contar quantos 3 tem, tá bom? No caso aí, no MMC existe aí 6, 3, tá? Então, por isso que eu botei 3 elevado a 6. Agora eu vou cortar os expoentes porque eles são iguais, então eu corto 6 com 6, logo a razão é igual a 3. Percebeu? Mas ele quer que você interpole os 5 meios, então vamos lá. Tá aqui, ó. Como o A1 é 7 e o último é 5.103, lembre que eu devo pegar esta razão aqui e ir multiplicando a partir do 1, né? Por exemplo, 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 3, 63. 63 vezes 3, 189. 189 vezes 3, 567. 567 vezes 3, 1.701. E 1.701 vezes 3
dá o nosso último aqui, que é 5.103, tá bom? Então, os 5 meios geométricos desse exemplo é 21, 63, 189, 567 e 1.701, tá bom? Agora lembre, primeiro achar a razão, pega um, vai multiplicando e vai determinando até chegar no último, né? Tem que bater igual ao último termo, o termo geral, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. Essa nossa aula, pessoal, ela é bem curtinha, tá? Porque esse assunto ele é muito simples. Então, nós iremos ver apenas 3 exercícios hoje. Vamos agora para o penúltimo dessa aula, que é o seguinte, é um problema. Ele diz assim, uma indústria produziu 100 unidades de um produto no mês de janeiro. Em julho do mesmo ano, ela produziu 6.400 unidades desse produto. Determine quantas unidades foram produzidas nos meses de fevereiro a junho, sabendo que a quantidade produzida de janeiro a julho determina um APG, tá? Então vamos ver o seguinte, o que é que eu tenho aqui para vocês? Que ele deu janeiro, que eu vou representar, né, o primeiro mês do ano, por A1, pelo primeiro termo, que é 100. E julho é o A7, porque julho lá no calendário é o 7º mês, tá? Então por isso que é o A7 igual a 6.400, tá? O que ele está querendo, pessoal, é fevereiro, março, abril, maio e junho, ou seja, os valores que está entre janeiro e julho, ou seja, ele quer aí a interpolação de 5 termos, tá bom? Então, ó, lembre, janeiro é 100, julho é 6.400, né? Eu botei aqui, representei, ó, A1 e o mês 7, tá? Pessoal, para achar fevereiro, março, abril, maio, julho, eu preciso determinar primeiro quem? A razão, isso. Então vamos usar a fórmula do termo geral. Vamos usar com A7 e o A1. Então, usando o A7, eu ficarei com A7 igual a 1 vezes Q a sexta. Esse A7 aqui é 6.400 e o A1 é 100. Ele vai ficar dessa forma. Dividindo 6.400 por 100, você vai ter 64. Tirando o MMC, você vai achar isso 64 igual a 2 a sexta, tá? Então aqui, ó, 2 a sexta. Expoentes iguais, eu corto ele, logo a minha razão é igual a 2. Mas não é a resposta, ele quer saber quais são os valores nos 5 meses geométricos entre janeiro e julho, tá bom? Então vamos lá. Aqui está os meios que eu estou procurando. Perceba, se eu tenho a razão e tenho o A1, ficou mais fácil, né? Porque, ó, 100 vezes 2, eu vou ter 200. 200 vezes 2, 400. 400 vezes 2 dá 800. 800 vezes 2, 1.600. 1.600 vezes 2, 3.200. Então, os 5 meios geométricos que a questão está procurando é 200, 400, 800, 1.600, 3.200. Nós estamos falando aí da alternativa E, tá bom? Vamos agora para a última questão de interpolação. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal, acione o sininho, divulgue esse material, tá certo? Tá ok? Então, vamos deixar de conversa e vamos fazer aí a última questão de interpolação de meio geométrico, que é da FGV, que diz o seguinte: a média aritmética dos 6 meios geométricos que podem ser inseridos entre 4 e 512 é, em primeiro lugar, o que é média geométrica, Seninha? Média geométrica, pessoal, é quando você tem, digamos, 5 valores, você vai somar esses valores e dividir pelo 5, pela quantidade de valor que você tem, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai ver, aprender melhor isso. Vamos primeiro achar os 6 meios geométricos que ele está pedindo, tá? Vamos montar aqui. Lembre que esse 4 é o A1 e esse 512 aqui, eu representei ele por A8. Aí você disse, Seninha, por que A8? Perceba, entre o 4 e o 512 eu tenho 6 meios geométricos, que foi o que ele falou aqui, ó, tá? Com os dois, o A1 e o último termo, vai ser 8. Então, o último termo é A8, tá bom? Vamos achar através do termo geral em cima do A8, que vai ficar o seguinte: A8 é igual a esse A1 aqui, vezes Q elevado a 7. 7 porque é 7 mais 1 dá 8, tá bom? Quem é o A8? 512. Quem é o A1? 4, tá aqui. Se eu dividir esse 512 por 4, eu vou ter 128, tá bom? 128 fazendo o MMC vai dar 2 a sétima, tá? Cortando 7 com 7, o expoente do 2, o expoente da razão,
vai ficar a razão aí igual a 2, tá bom? Então, para achar os valores aqui, ó, é só ir multiplicando de 2 em 2, tá bom? Por exemplo, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256, 256 vezes 2, 512, bateu com o último termo que é o A8, tá bom? Mas não é isso que ele quer. Ele quer a média aritmética dos 6 meios. Então vamos lá. Tá ele aqui, ó. A média aritmética eu devo somar todos esses valores e dividir por 6, tá? Dessa forma aqui, ó. 8 mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, mais 256, dividido por 6. Pessoal, somando tudo isso aqui, vai dar aí, pode fazer no seu caderno, na calculadora, vai dar 504. Se você pegar o 504 e dividir por 6, você vai ter 84. Nós estamos falando aí da alternativa A, tá bom? Então é isso aí. Por hoje é só, terminamos a nossa quinta aula de progressão geométrica, tá? Essa é a penúltima aula dessa playlist, tá bom? Então por hoje é só, até a próxima aula.